Pai do Senhor, igreja. Glória a Deus. Todos felizes? Não é porque está quente que deixamos de estar felizes na presença do Senhor, né? Glória a Deus. Irmãos, nosso pastor presidente, ele não passou muito bem, e por isso que ele não está presente ao culto. Nesse momento, ele está fazendo alguns exames, né? Eu estou acompanhando, olhando também no celular, pedindo informações, mas nesse momento ele vai fazer alguns exames, e que nós possamos estar em intercessão pela vida do servo do Senhor, amém? Ao final do culto, iremos estender ainda mais a nossa oração, para que Deus venha estar restaurando a vida do servo do Senhor, amém? Então, estamos aqui e vamos continuar adorando ao nosso Deus, sabendo que o Senhor já está naquele hospital, cuidando de todas as coisas. Isso é a confiança que nós temos no nosso Deus, que no momento que nós estivemos na casa do Senhor, é onde Ele também visita aqueles que estão necessitados nesse momento. Amém, igreja? Esse é o recado. E mais uma coisa sobre, nós estamos com as 3 máquinas, elas queimaram mesmo, né? A potência que está, no caso da energia, puxou tanto que ainda não trocamos o relógio. A Enel tem essa questão, né? Esteja orando para que esse relógio seja trocado, para que não venha ter mais danos. Então, nós temos também que ligar no céu, igreja. Por quê? Muitas coisas acontecem no mundo espiritual e refletem nas coisas materiais. Amém? Essa é a casa do Senhor e precisamos muito. Eu vi o pastor, nosso compastor Leonardo, pedindo voluntários para subir aqui. 5 voluntários. Como precisamos orar. Como precisamos despertar mais para a oração. Pediu 5 voluntários. Irmãos, é tempo de nós despertarmos. Procurar estar na presença do Senhor com sabedoria, com respeito às coisas de Deus, com disciplina no horário. A igreja não pode continuar bagunçada. Não vou nem pedir perdão, porque é o Espírito Santo que está falando com a igreja. Precisamos melhorar. Amém, igreja? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 22. Estava hoje indo para a filial da Lapa e ministrei uma outra palavra lá e falei, voltando, falei com o nosso pastor, essa palavra tal está queimando meu coração, mas eu creio que seja para uma outra oportunidade, porque ele estava incumbido de trazer a palavra hoje. Mas como a palavra já havia queimado o meu coração, o Espírito Santo sabe todas as coisas, porque na madrugada Deus me deu essa palavra, e eu falei para uma outra oportunidade, porque não é eu que vou pregar, mas a gente... Irmãos, a nossa vida, quem tem o controle é Deus, não é nós. Pode você fazer um cronograma, pode você fazer uma escala, mas quando Deus quer mudar, Ele muda da maneira dEle. Então eu louvo a Deus, não porque o servo do Senhor está no hospital, mas porque o Espírito Santo me avisou antes. Amém, igreja? Glória a Deus. Gênesis capítulo 22, versículo 1, vai nos dizer assim essa noite. Todos encontraram? Seremos breves naquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, para não ser cansativo para a igreja e que ninguém saia murmurando pelo calor. Amém, igreja? Dá um sorriso que vocês estão entendendo. Perdoa a pastora, hein? E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém, igreja? Se assente glorificando a Deus, porque apesar do calor, dá para nós glorificarmos, né? Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui numa palavra muito conhecida, onde Deus, Ele pede algo tão precioso para o teu servo. A pergunta é, o que Deus tem pedido para você? Porque servir ao Senhor requer algum sacrifício diante dEle. E nós entendemos aqui como foi difícil
esse filho da promessa. Como foi humilhante muitas das vezes, como foi um processo, nós conhecemos. No momento em que Deus faz uma promessa para esse homem, essa promessa não foi cumprida em 2 dias, em alguns meses, não, demorou muito. E no meio desse tempo que a promessa, muitas vezes, missionária Ana Cláudia, demora, nós tomamos caminhos até mesmo diferentes. Não foi diferente na vida dele. Só que mediante essa promessa sendo realizada na vida dele, nós começamos a entender que Abraão, ele deixa de sacrificar o Senhor como antes. Se você entende e lê, que são conhecedores da palavra do que eu, mais do que eu, entende. A promessa chegou e as coisas se normalizaram de uma forma onde eu entendo que Deus quis chamar a atenção de Abraão acerca daquilo que ele, Deus, tinha colocado na mão dele. Isso não é diferente comigo e com você. Às vezes conquistamos algo que Deus fez uma promessa, recebemos algo da parte do Senhor e esquecemos de agradecer ao mesmo. Esquecemos de ser grato pelo cumprimento da promessa feito por Deus. E muitas das vezes Deus, Ele quer nos sacudir para uma realidade, para que nós realmente começamos a voltar a ser mais grato a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Abraão está vivendo um momento agora de tanta alegria, porque o filho da promessa foi gerado, já nasceu, já está correndo, já está fazendo tantas coisas. Só que nós começamos a entender aqui, que esse filho, muitas das vezes que chegou na hora certa, roubou a atenção. Não deixa que a realização das promessas de Deus roube o seu tempo com Ele. E aí nós vemos aqui que Deus, esse é o nosso Deus, Ele fala com Abraão e Ele pede para Abraão, para que Abraão pegue o filho e vai para o lugar que Ele está direcionando. Nós começamos a entender a palavra, que Abraão não questiona. Ele vai levantar de madrugada, ele vai pegar logo pela manhã, ele vai pegar a jumenta, ele vai pegar consigo os moços e vai pegar o seu filho. Porque Deus, na sua palavra, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra e oferece-o em holocausto. Holocausto oferecido era queimado. Agora você imagina ele ouvindo isso, meu cooperador Denilson, e ele entende que o sacrifício vai ser queimado, e ele pega o seu filho, ele pega os moços, ele pega as ferramentas que precisa, e ele vai ser obediente ao nosso Deus. E aí que eu acho interessante, que ao 3º dia, então o local não era tão perto, né? A palavra de Deus vai dizer que ao 3º dia levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. Então você imagina o período que ele está caminhando para fazer a entrega daquilo que era precioso para ele. Então ele está caminhando, e a palavra não vai nos dizer como que ele pensava, cooperadora Pâmela, mas eu começo a imaginar o pensamento dele. Deus está pedindo algo que é tão... Como que Deus pode pedir algo que é tão precioso para mim?
que eu demorei tanto para conquistar. E de uma hora para outra acontece que Deus toma uma decisão de pedir de volta o que nem era dele. E ele está caminhando agora de uma maneira, ele avista o lugar e disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. Eu estou no versículo 5. E eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Havemos adorado, tornaremos. Ele está subindo com seu filho. Ele fala aqui, tornaremos. Alguns entenderam. A convicção desse homem em saber que Deus havia pedido o teu filho, mas eu começo a entender por essas palavras que ele também tinha convicção de que Deus iria fazer alguma coisa. Então ele fala que ele vai adorar e depois eles vão voltar. Só que Deus pediu como holocausto, então iria ser uma queimada. Mas ele está falando, nós iremos adorar e iremos voltar. Então ele estava falando para Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu irei adorar e eu irei voltar com ele. Então isso é acreditar naquilo que Deus, muitas das vezes, está dando um sinal para nós entendermos o seu poder de mudança. Aí eu começo a olhar para a palavra do Senhor, e tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs-lo sobre Isaque. Então, aquele que seria o holocausto, seria o sacrifício, ainda carregou a lenha. Aí eu começo a entender, que tem pessoas que vêm para a casa de Deus, está cheia de fogo, mas não carrega a lenha para manter a chama acesa. É por isso que o fogo na tua vida se apaga todas as vezes. Eu já começo a pregar, entregar algo da parte do Senhor. Quando você vier para o culto, não venha só trazendo fogo, prepara a lenha do sacrifício também, aleluias, para que você possa sair daqui, e ainda que o fogo comece a se apagar, tem lenha para queimar. Dá uma olhadinha para o teu irmão e fala, você trouxe lenha nessa noite? Dá uma perguntada para ele, para você entender, porque se ele não trouxe lenha, divide a tua lenha, mas não deixa a chama apagar, aleluias, oh glória. Então aquele que está carregando, aquele que vai ser o sacrifício, é aquele que carrega também a lenha. Oh irmão, você quer fazer as coisas de Deus, mas não quer pagar preço nenhum? Então glória a Deus e aleluia. Não quer carregar o peso da responsabilidade? Então falou Isaque a Abraão, voltando ao versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos, caminhando lado a lado. Em adoração. Então falou Isaque. No momento Isaque não sabia. Tem coisa que eu e você não sabe. Tem sacrifício que você não sabe. Tem entrega que você também não sabe. Isaque nesse momento, ele fala para Abraão seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse o seu pai, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Assim caminharam ambos juntos. Você percebe que essa caminhada, estou derretendo, igreja. Você percebe que nessa caminhada tem algumas paradas.
essas paradas são feitas perguntas. Nessas paradas faz com que aqueles dois se dialogam sobre o que vai acontecer lá em cima. Nessas paradas tem um pensamento de um homem que entendeu que Deus me deu e Ele proverá. E aí eu começo a olhar para a palavra do Senhor, que quando chegou no lugar que Deus lhe dissera, edificou ali um altar. Então ele prepara tudo e o filho vendo. Ele edificou ali, colocou um altar, pôs em ordem a lenha, porque para você fazer o sacrifício, você tem que colocar as coisas em ordem. De repente a sua vida está uma bagunça e você quer fazer entrega para o Senhor. É a mesma coisa de Deus falar assim: coloca em ordem um pouquinho a tua casa, para você me entregar o sacrifício. Então tem hora que nós precisamos organizar a nossa casa, para poder fazer uma entrega verdadeira ao Senhor. Porque às vezes a nossa casa, eu quero que a igreja preste bem atenção, às vezes a nossa casa está uma bagunça interior, e nós queremos a presença de Deus. Mas como queremos a presença do Senhor se nós só acendemos o fogo e não trazemos a lenha para manter o fogo aceso? Então muitas das vezes precisamos organizar a nossa vida, irmãos, para começar a entregar melhor as coisas para Deus, para que Ele possa receber de maneira extraordinária. Isso conta com nossos cultos, com a nossa vida diária, não somente na casa do Pai, mas organizar nossa vida dentro da nossa casa. Estamos no culto da família, porque não adianta nós queremos arrumar o altar, sendo que a nossa casa está uma bagunça. Não adianta a gente querer colocar ordem na igreja, se nós não conseguimos colocar ordem dentro da nossa casa. Se a bagunça está feita lá, às vezes a bagunça está no quarto, às vezes a bagunça está lá no meio da sala, às vezes a bagunça está lá na cozinha, está lá no corredor. Vamos limpar a bagunça que está dentro da nossa casa, para que Deus comece. Muitas das vezes Ele não está recebendo o sacrifício, porque Ele está falando: arruma a casa. Organize a sua casa. Não é para você chegar na sua casa e arrancar os móveis do lugar, não. É a tua casa. Os móveis estão no lugar certo. É você. Como que você está no seio da tua família, igreja? Nós estamos na casa do Senhor e o culto é da família. Estamos falando de um pai de família. Mas como que nós estamos? Nosso comportamento, diaconisa Rafaela, é o nosso comportamento dentro do nosso lar, com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso esposo, com a nossa esposa. Quem é que fala mais alto lá? Que eu saiba, não pode ser nenhum dos dois, porque a última palavra vem do céu, que é de Deus. Às vezes um quer falar mais alto do que o outro. Vocês dois perderam a razão quando isso acontece. Amém ou não amém, igreja? Abraão ali preparou tudo, pôs em ordem a lenha, e ele amarra Isaac. Irmão, que momento difícil. Quem quer fazer essa entrega? Ninguém. Que momento difícil. A sua promessa está ali, sendo preparada para o holocausto. Que dor. E ele prepara por obediência a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. A palavra do Senhor diz: amarrou a Isaac, o seu filho, deitou-o sobre o altar, em cima da lenha.
Irmãos, eu falo que é um dos piores momentos dentro da palavra do Senhor. Pastor, e por que Deus trouxe essa palavra? Deus mandou essa palavra, irmãos, para a gente aprender a fazer as coisas para Deus, mesmo depois que recebemos a bênção. Deus requer gratidão, porque Deus nesse momento estava trazendo à prova a fé de um homem, porque estava se esquecendo quem era o teu Deus. E aí Deus traz uma situação tão difícil para ele lembrar quem era o Deus, quem fez a promessa, quem entregou a promessa. E nesse momento ele prepara tudo, coloca em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. A palavra diz que, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Irmãos, essa palavra aqui, ela fecha tudo, toda a situação, porque Deus estava falando assim, ó, porque, porquanto agora sei, porque Deus estava tendo dúvida, meu cooperador, no seu coração, sobre a fé de Abraão, porque no momento que ele recebeu a promessa, ele simplesmente se afastou, ele não levantava mais um altar, ele não estava sendo mais grato, ele não estava fazendo o que ele fazia no começo. Então antes da bênção estava tudo acontecendo, depois da bênção você tem que parar. Aí Deus vai lá, traz a prova, que é para ele entender quem é o Deus que ele serve. E aí nesse momento Deus fala: portanto, agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único. Isso aqui é para nós entendermos que Deus, Ele vai prover todas as coisas na minha e na sua vida, mas está na hora de nós entendermos verdadeiramente o Deus que nós servimos. Não é um Deus de brincadeira, irmãos. Não é um Deus que você pode pedir hoje, prometer hoje, amanhã você não cumpre. Nós estamos falando de um Deus que Ele cumpre as promessas na minha e na tua vida. Mas para isso precisamos ser mais gratos ao Senhor, continuar fazendo a obra do Senhor, continuar fazendo voto ao Senhor e cumprindo aquilo que nós estamos falando. Porque aqui nesse momento, Deus, Ele tinha dúvida: será que o seu coração realmente está comigo? Será que a tua fé é tão grande assim em mim, a ponto de você entregar, irmãos? O que Deus está pedindo para você? Será que Deus não está tentando te relembrar o Deus que você serve? Não está na hora de nós olharmos e falar assim: verdadeiramente, Senhor, eu caminhei, mas a partir do momento que as coisas deram certo, eu esqueci de agradecer. O Senhor está nos alertando, Ele está trazendo ao nosso entendimento: tenha mais confiança no Deus que você está servindo, igreja. Confia mais naquele que fez a promessa. Começa a ter mais alegria naquele que fez a promessa na minha e na tua vida. É tempo de nós despertarmos. Esse homem foi lá, obedeceu, não falou nada para sua esposa, levantou de manhã, colocou tua fé, falou assim: Deus proverá. Ele estava consciente de que alguma coisa Deus ia fazer, mas até Deus fazer, ele estava indo até o fim, ele não desistiu do que Deus pediu. Só que nós muitas vezes desistimos. Deus pede para a gente fazer, a gente faz pela metade. A gente começa hoje para amanhã. Eles caminharam 3 dias. Depois ainda deixou os moços. Depois ainda caminhou mais um tempo, junto com seu filho. Ele poderia ter falado assim: eu não vou levar o meu filho, Deus. Isso é pedir muito. Qual é o sacrifício que você tem feito para o Senhor? Fica de pé, igreja, já vem o ministério de louvor. Qual é o sacrifício que você tem feito para o Senhor? Qual é o tempo
tempo de oração que você tem entregado para o Senhor, pela tua casa e pela tua família? Qual é o tempo de qualidade que você está dando para o Senhor? Deus está te resgatando, irmãos. Deus está te resgatando para uma vida saudável com Ele, para que você saia de cima do muro e entenda que o seu Deus, o meu Deus, Ele é fiel para cumprir as promessas. Mas Deus mandou que Abraão matasse o seu filho, fizesse a entrega para Ele. Aí eu começo a entender, Deus me deu e eu tenho que devolver, porque nada é nosso. Então nós estamos nessa terra também de passagem. Nada daqui é nosso. Mas a palavra de hoje na minha e na tua vida: vem para o culto, mas prepara a lenha. Vem para o culto, mas não deixe a chama, o fogo se apagar. Vem para o culto, mas venha fazer a entrega verdadeira. Venha para o culto, venha se alimentar da palavra do Senhor. Qual é a palavra, pastora? Para a gente entender aqui: Deus proverá. Eu não sei de que maneira você entrou sobre essa casa hoje. Eu não sei qual foi a palavra que você pediu. Eu não sei qual a resposta que você estava querendo ouvir. Mas a palavra que o Senhor ministrou no meu coração nessa madrugada foi: fala que Deus proverá. Eu falei: Deus, não é eu que vou pregar. Deus falou: Deus proverá. Porque Ele sabia que alguém está aqui dentro dessa casa hoje para ouvir Deus falar com você. Prepara a lenha para que a chama não venha se apagar, porque Ele vai prover todas as coisas na sua vida, irmãos. Aleluias. Esse Deus é tão tremendo que Ele faz. Se Ele quiser explicar para nós, Ele explica. Mas também, se Ele não quiser explicar, Ele é Deus e Ele pode. Nós queremos justificar muitas coisas, mas Deus fala: eu faço do meu jeito. Se eu quiser falar para você, eu falo. Se eu não quiser, vai ficar do mesmo jeito. Tá bom para você? Deus, quando Ele quer falar, Ele fala. Quando Ele também não quer falar, Ele não vai falar. Deus, quando Ele quer responder alguma coisa para você, Ele responde. Mas quando Ele não quer responder pela tua brincadeira, Ele também vai se silenciar, igreja. Faz quanto tempo que você não ouve a voz de Deus? Esqueceu de onde Ele te tirou? Esqueceu que Ele operou sobre a sua vida? Esqueceu do milagre que você é? Esqueceu que você está até aqui hoje porque a misericórdia dele te alcançou, e nem merecedor eu e você nem éramos. O que Deus está pedindo tanto para essa igreja, que nós estamos retendo o que Ele está pedindo? É tempo de entrega. Ele está pedindo o teu coração verdadeiro. Ele está pedindo algo para mim e para você. Será que nessa noite nós podemos se entregar a Ele e falar: Senhor, eu não quero estar da mesma forma. Eu não quero mais andar do mesmo jeito. Eu não quero caminhar conforme as minhas vontades, mas conforme a tua vontade. Eu não quero fazer da maneira que eu acho que está certo. Eu quero saber da maneira que o Senhor quer que eu faça. Eu não quero parar no meio do caminho, Senhor. Aquilo que o Senhor pedir para mim, eu quero te entregar, porque eu sou dependente de Ti. Será que você pode entregar aquilo que o Senhor tem pedido para você? Pastora, você não imagina o que Deus está pedindo para mim. Você nem imagina o que Ele já pediu para mim. Então está na hora de nós sermos mais cristão, fervoroso, confiante, cristão que acredita no poder de Deus, e que ainda que estava dando tudo errado,